Graça, graça e paz, meus queridos, graça e paz. Mais uma vez, o Senhor nos permite estar juntos, né? Nessa manhã tão friorenta aqui para nós, na cidade de Resende, mas com o objetivo de aquecermos o nosso coração enquanto estudamos Sua palavra, ouvimos a Sua voz, e eu sou grata a Deus pelo esse privilégio, pela vida da Mônica, por essa sala, por você, que abriu mão de estar dormindo ou fazendo qualquer outra coisa para nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Nós estamos lendo, né, o capítulo 5 de Mateus, onde Jesus, né, vendo as multidões, ele sobe ao monte. E como ele se assentou, os seus discípulos se aproximou. E ele passou a ensinar os seus discípulos. A multidão, ela veio ouvir, mas, na verdade, esse ensinamento não é para a multidão. Esse ensinamento é para discípulo. É uma das aulas de discipulado mais profundas que eu encontro no Novo Testamento. Quando Jesus olha para os seus discípulos, ele se assenta, ele se aquieta e ele chama os discípulos e diz assim, versículo 3: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Né? Eu quero deixar aqui para nós, eu vou colocar aqui vamos ver se o computador vai obedecer, o meu computador também está ele está com autonomia, viu? Ele está com identidade própria e está fazendo coisas que eu não mando ele fazer. Ele me pinta, ele me dá filtros, ele põe batom em mim, enfim, mas vamos ver se ele entra aqui. Mas eu quero refletir, quero rememorizar o que nós já vimos em outros momentos, né? No outro encontro que nós tivemos aqui. Nós podemos enxergar tantas coisas dentro desse texto, mas eu quero destacar algumas coisas que nós vimos no nosso encontro passado. Quando nós olhamos esta palavra, né, bem-aventurados humildes de espírito, e veja bem que ele destaca a palavra espírito. A humildade não é no comportamento, a humildade não é na emoção, não é um vitimismo. A humildade não é daquela pessoa que não tem recurso. A humildade é um estilo de vida. A humildade é reconhecer que você não é merecedor da graça e você é totalmente dependente do amor de Deus. E isso não te faz melhor do que o seu irmão. É uma humildade que anda aliada com a unidade. Eu sou tão dependente da graça, por isso eu sou humilde em reconhecer que o meu irmão também é dependente da graça e é merecedor dela, no sentido de que o amor de Deus também pode alcançá-lo. Muitas vezes a falta de humildade diz assim, Mônica, vai ter um lugar no céu só para os batistas. Ah, não, vai ter um lugar no céu só para os metodistas. Como se no céu nós não tivéssemos a unidade. E unidade é algo que vai estar no céu incondicionalmente, independente do nosso desejo ou não.
Você pode não falar com seu irmão na terra, você pode não amá-lo, você pode não desejar comungar com ele, perdoá-lo, mas não querer comungar. Mas no céu não vai ter essa oportunidade. Então é bom que treinemos aqui na terra. É bom que abramos a nossa algema aqui na terra, para que nós possamos, lá no céu, experimentar essa unidade perfeita, até que sejamos um, como Jesus é um com o Pai. Depois ele vem falando, realmente, Cíntia, o treino é aqui. Ele vai falar sobre choro, né? Mas não é um choro de lágrimas humanas, é um choro de quebrantamento, de peso, de dor pelo pecado da nação. É o choro de Neemias, é o choro de Daniel, é o choro quando eu olho tudo que está acontecendo na minha nação, na minha família. Quando eu olho meus pecados geracionais, isso dói no meu coração. É esse o choro que Jesus está falando para os seus discípulos, nesse tratamento de caráter, nesse tratamento no discipulado tão profundo, né? Depois ele vai falar sobre mansidão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Querido, a mansidão aqui é diferente daquela mansidão de você engolir a raiva, guardar ela e não reagir. É diferente da raiva que você diz assim, não, por amor a Jesus, porque eu sou cristã, eu vou deixar para lá. Não. A mansidão é de você entender que aquela pessoa não chegou no nível de maturidade que você chegou. É uma mansidão misturada com compaixão e misericórdia. E olha, essa mansidão te dá um prêmio tão valoroso que ela faz você herdar a terra, de você ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Olha que coisa tremenda. Ela não fala aqui, Jesus não está falando aqui, ó, você vai herdar o céu, você tem um lugar no reino. Não, ele está dizendo, ó, você vai conquistar a terra. Você vai ser notório diante dos homens, você vai ser reconhecido diante das autoridades. Você, aonde você chegar, a graça de Deus chega na tua frente. É essa bem-aventurança que ele está prometendo para mim e para você. Mas para isso eu preciso entender que abrir mão da minha dignidade, do meu reconhecimento, abrir mão daquilo que eu acho que é o certo, é o mais importante. Isso é mansidão, né? A mansidão é deixar o dia terminar e não guardar ressentimento de forma alguma. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartura de justiça. Volto a falar, a justiça não é a justiça humana. Não é a justiça que faz as pessoas, né? Muitas pessoas desejariam que algumas autoridades infartassem e morressem da noite para o dia. Eu já ouvi. Algumas pessoas diziam, por que o Covid não matou fulano? Por que o Covid não matou ciclano? Eu não sei. Isso não é justiça. Isso não é justiça, não é querer o mal pelas nossas próprias mãos. Não é fazer oração feiticeira, né? Então, Deus está dizendo aqui para nós, olha, bem-aventurado no 7 os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é algo que vai e volta. Toda misericórdia exercida na face da terra volta para você. E eu vou dizer mais, ela volta para a nossa geração. Ela volta para os filhos, ela volta para os netos, ela volta para os nossos descendentes. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? A gente ter uma salvação, uma misericórdia que se volta para nós. Isso é tremendo. Depois ele vai falar sobre limpeza de coração. Eu tenho falado exaustivamente esse tempo todo. Tudo que eu penso, tudo que eu guardo, eu falo e ela se materializa. Ele está falando aqui de uma limpeza, não da mente, porque às vezes é difícil controlar o pensamento. A gente não tem esse poder todo de pensar somente as coisas boas. Os pensamentos ruins virão.
mas eles não serão alimentados. Eles não ficarão guardados no meu coração. Eu não vou dar alimento para os pensamentos ruins. Então, aquilo que vai ficar no meu coração será o quê? O fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, justiça. Esses serão os alimentos que vão ficar guardados no meu coração. E ele diz que a consequência disso é enxergar a Deus. Então, quer dizer que eu não vou ver Deus, eu acredito que é enxergar a intimidade de Deus. Não é enxergar Deus com olhos abertos, mas é fechar os seus olhos e saber exatamente o que Jesus faria no seu lugar em determinadas situações. É conhecer o coração do Pai numa profundidade que o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É não ficar em dúvida se eu devo ou se eu não devo, eu já sei que não devo. É não mais ter dúvida quanto andar na esquerda ou na direita, porque você olha para o alto, de onde vem o seu socorro. Você olha para o autor e consumador da sua fé, porque o seu coração é limpo. Você não tem espaço para mazelas, para questões humanas, para preconceito, mesmo que você não esteja de acordo com a prática do outro. Seja idolatria, feitiçaria, mas você olha com compaixão e misericórdia. Isso é limpeza de coração. E aí você enxerga o coração do Pai, olhando para essa humanidade perdida, essa humanidade tão carente de amor. E vou dizer algo para você: os dias são maus. E cada vez mais as palavras de Timóteo estarão diante dos nossos olhos. As pessoas serão jactanciosas, rejeitarão a sã doutrina, se rebelarão umas contra as outras. O amor de muitos esfriará. Então, que eu e você sejamos tão limpos de coração, para que vejamos a Deus, sintamos o seu amor e o nosso coração seja aquecido todos os dias. Depois ele vai falar, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você reconhece, querido, um pacificador, uma pacificadora, uma embaixatriz do reino, de acordo com as suas atitudes. Aquela história de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso não faz parte do calendário dos filhos de Deus, não faz. Porque os filhos de Deus, eles são identificados pela pacificação, pelo comportamento pacífico. Eles são incapazes de ferir um animal, quanto mais um ser humano. A violência não faz parte da atitude dos filhos de Deus. E é isso que vai caracterizar a mim e a você. No meio de uma discussão, no meio de uma contenda, nós seremos aqueles que vamos unificar, não vamos separar. Não tomaremos partido, não tomaremos, não tomaremos causas que não sejam do reino de Deus. É do reino? Então essa causa é minha. Não é do reino? Isso não me interessa. E isso vai fazer com que você, a sua identidade, seja separada da dos demais. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é diferente. Você tem algo que eu quero. Você tem algo que me atrai. Você é pacífica. E isso vai fazer com que você seja reconhecida onde você passar. Só que isso vai trazer também perseguição, porque alguns estarão tão contaminados pelo mal que não suportarão olhar para você e vão se levantar. E é isso que diz o versículo 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Não é por causa do seu partido político, da sua crença, da sua família, não. Você vai ser perseguido por causa da justiça de Deus, por causa do amor de Deus inerente ao seu coração e às suas atitudes. Isso vai gerar perseguição. Ser filho de Deus vai ser algo, querido, que vai te fazer ser perseguido.
De repente, suas redes sociais serão bloqueadas, porque você posta muitas palavras do reino. De repente, você vai ser injustiçado dentro da sua casa, do seu bairro, no seu trabalho. Mas não se entristeça. A palavra de Deus diz: bem-aventurado, feliz, feliz, porque o reino dos céus é seu. Isso vai passar. 70, 80, no máximo 120 anos e acabou. A eternidade ela vai ficar para sempre. Então não se preocupa, aguenta mais um pouquinho. Isso vai passar. Versículo 11 diz que bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem. Agora aqui já sobe um nível. Já não é mais só perseguição, mas vai haver injúria. O que é injúria? Injúria é maldizer, é falar mal, é mentirem contra você. E ele continua dizendo assim, e mentindo, disserem todo mal contra você. Você está disposto, você está disposta a suportar mentiras por causa de Jesus? Muitas vezes vão dizer, você não é nada disso que a gente escuta. Você não é nada disso que a gente vê. E às vezes isso fere, porque você sabe que você é em Cristo Jesus. Então não se deixe abater. Suporte a perseguição e suporte a injúria. E aí, por fim, ele chega para nós e fala: olha, o final disso tudo, regozijai-vos e exaltai. E eu fiquei pensando, por que regozijar e exaltar? Qual a diferença? Que para mim não tinha diferença nenhuma. E aí eu pesquisei aqui. Regozijar é sentir um prazer imenso, é congratular, é chegar para as pessoas e dizer assim: olha, eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque há uma alegria imensa no meu coração que não dá para ser contida. E a exultação é experimentar e exprimir grande alegria. É manifestar, é dar saltos, é fazer o que Davi fez diante da arca do Senhor. É estar tão feliz que não vai se preocupar com o que o outro diz ou acha a teu respeito. É estar tão feliz que vai manifestar o reino dos céus na terra. E ele diz, pois, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, se os profetas que vieram antes de mim passaram por isso, quem é Rose para não passar? Né? Então, Jesus fecha essa parte do discipulado com as bem-aventuranças, porque foi isso que aconteceu na vida dos discípulos. E depois ele vem falar: olha, vocês são o sal da terra. Puxa vida, vocês são o sal da terra. Ele não está dizendo, você é o sal do céu. O céu não precisa ser salgado. A terra, sim. A terra está apodrecendo. O que vai segurar a podridão da terra sou eu e você. Quando salgarmos com a nossa atitude, quando salgarmos com o nosso posicionamento, quando salgarmos com a nossa mansidão, com a nossa alegria, com a nossa paciência, quando salgarmos com a nossa disposição em obedecer. É fácil? Não tem sido. A alma grita, há uma luta contra o espírito, há uma luta dentro de nós todos os dias. Mas eu digo sim, todos os dias também, para fazer calar a minha alma, para dizer para ela: aquieta-te, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu espero todos os dias que o meu Salvador inunde o meu coração de graça e misericórdia, para eu esperar e cumprir a minha missão.
E ele fala: olha, vocês são luz do mundo. Vocês, além de salgarem, vocês vão iluminar. A própria vida de vocês vai ser a luz para aqueles que estão perto. Mesmo que eles não aceitem sua palavra, eles verão que o caminho que você está trilhando é um caminho de paz, é um caminho de mansidão, é um caminho diferente dos outros. Agora tem uma condição. Essa luz, ela não pode ficar escondida. Vá para as redes sociais, peça oportunidade na sua igreja, fale, seja um discipulador, seja um conselheiro. E olha, queridos, às vezes eu passo um tempo sem entrar na célula online, né? Que eu animo sempre mulheres a fazerem células online e dou mentorias para elas, mas às vezes eu não consigo entrar em todas. Mas quando eu entro em algumas células, eu vejo a alegria delas. É por quê, pastora Rose? Não. Talvez é por causa daquele bálsamo de Gileade que o Senhor nos dá para trazermos aonde nós chegamos. Isso é luz, isso é sal. Então eu quero te animar. E eu quero dizer, Senhor, se há entre nós alguma irmã que tem passado por um vale difícil, se tem alguém, Senhor, passando por dificuldade de temperamento, tem tido dificuldade em temperar o seu comportamento com a unção do teu Espírito, eu te peço essa graça, Senhor. Como o Senhor fez comigo, faça com os meus irmãos. Senhor, derrama uma graça sem medida, derrama revelação do teu Espírito, derrama força, Senhor. Entra com graça em cada membro da sua família, dentro da sua casa. Onde havia divisão, eu repreendo agora todo espírito contrário em nome de Jesus. Onde havia falta de respeito com o posicionamento de cada um, eu declaro quebrado esse espírito de divisão em nome de Jesus. Senhor, onde havia desamor, rejeição, eu te peço, coloca, Senhor, o sal e a luz do Senhor neste lugar. Que haja amor e compaixão, que haja unidade, que essas pessoas possam perceber que o Senhor reina neste lar e nessa família. Aonde há enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus, haja saúde, haja cura. Onde havia escassez de recurso, eu repreendo toda pobreza em nome de Jesus. Onde havia portas fechadas de emprego, eu declaro e libero portas de emprego sejam abertas agora em cada família do transbordo aqui. Em nome de Jesus, onde havia falta de sabedoria e compreensão, que a sabedoria dos altos seja derramada sobre nós. Espírito Santo, eu me alegro no Senhor, por mais esse ensinamento que primeiro o Senhor deu a mim. E eu me alegro pela vida dessas pessoas que estão conectadas aqui comigo. Eu as abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que a nossa geração passada seja desligada de todo comportamento do mal e que a nossa geração futura seja conectada com o comportamento do bem que vem do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, amém. Obrigada, minha pastora Rosimar Ferraz. Obrigada, viu, por tanta clareza aqui. Obrigada por ser comprometida. Meu Deus. Eu quero lançar um desafio para você que está aqui na sala hoje, que ouviu aí sobre as bem-aventuranças, os bons. Eu quero que você compartilhe lá no grupo onde é que você tem mais dificuldade. Talvez é quando você é perseguido, talvez é quando você não consegue ser humilde e reconhecer que seu irmão é tão merecedor quanto você. Talvez seja a dificuldade de ser limpo de coração, hein? Ter misericórdia, compaixão do seu próximo. Compartilhe lá no grupo. Eu já vou te falar aqui que eu fico louca quando eu sou perseguida, porque eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas talvez você tenha lá, é forte nisso e pode me ajudar. Então, compartilhe lá, a gente vai um orando pelo outro, vai colocando no grupo, e quem tem mais força de um lado vai ajudando quem é fraco no outro.
Então, coloque lá, olha, eu tenho uma dificuldade enorme de ser humilde de espírito, porque eu não consigo entender que meu irmão é merecedor, igualzinho a mim. Eu sou melhor do que ele em tudo que eu faço. Eu sou melhor do que ele, eu estudei, eu sou top demais. Eu tenho essa dificuldade, então vai lá, coloca no grupo, que é aquele outro que é forte, né? Sendo humilde, vai poder te ajudar. Então, eu lanço esse desafio para quem está aqui na sala hoje, exatamente para quem está aqui, essas 19 pessoas. Coloque lá e assim vamos um orar pelo outro, vamos um ajudar o outro. Viu? O tempo não é mole, não. E eu fico aqui, cada hora que vai falando isso aqui não dá para mim, não. Esse aqui é difícil demais para mim. Aí vem vindo o outro, esse não dá, não. Mas o Senhor, Ele nos ajuda a todo momento. Ô, Mônica, Oi, e precisamos divulgar essa live. A gente precisa encorajar todo mundo que não estava aqui para poder assistir. A gente precisa compartilhar, vamos mandar no pessoal das pessoas, no privado, vamos insistir um pouquinho mais para que elas escutem essa live. É muita preciosidade entregue aqui e a gente não pode reter só para a gente precisa fazer de alguma forma com que outros também recebam. amém, Cintia, amém. A Lila vai lá, ela bota tudo bonitinho. Pegue isso, entre lá no grupo, consiga ver aquelas pessoas que sempre estavam aqui e não conseguem estar mais, mande no particular dela. Fala, hoje tivemos um estudo, ó, aprendi isso e isso. Leve para você, fique mandando, se cada um daqui, hein, mandar pelo menos para umas 3, 4 pessoas. Imagine, pode até não entrar, mas vai ter acesso a esse estudo de hoje. Obrigada, Cintia. Vai lá e compartilha nas redes sociais, comente na rede social, viu? Se tirarem a gente também da rede social, o senhor vai dar um jeito nisso, não se preocupe com isso. Mas faça o que tem que fazer. Obrigada, minha pastora. Vamos estar junto aí nesse processo, ei, porque vamos para um lugar lindo. É daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, eu creio nisso. Eu quero ver você lá, hein? Que eu estou aqui, ó, limpando minhas vestes, eu quero estar lá juntinho com vocês. Beijo no coração de vocês, família. Obrigada por estar aqui. Amanhã é quinta de oração. Ei, não desanima, não. Convida mais um para estar aqui, para a gente estar junto orando. Obrigada, minha pastora Rose, por se derramar essa clareza no dia de hoje. Obrigada, Lila. Obrigada a todos vocês. Beijo no coração de vocês. A gente se encontra amanhã, às 7h05. Até amanhã, família. Eu amo vocês.